Altair Rodrigues, depois da posse do presidente Donald Trump, tem havido um realinhamento na geopolítica e que isso também atinge a chamada globalização. Muito bem, Erivan. Em linha com a filosofia desse programa, de ser um jornalismo independente, de provocador, de fazer reflexões, de não se alinhar com os interesses escusos, eu acho que merece uma reflexão este tema, porque nós estamos aí diante de uma mudança. Do ponto de vista histórico, eu acho relevante e é muito importante a gente ser contemporâneo desse momento, estar assistindo mudanças que estão ocorrendo na estrutura do poder mundial. Aquilo que se chama comumente de a nova ordem mundial. Vamos lembrar aqui, e eu acho que esse é um diferencial da TV Centro-Sul, no sentido de estimular, de provocar, de incentivar a reflexão, para a gente pensar além dos fatos, não ficar na superficialidade. Vamos entender que, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma nova configuração que durou por muitos anos. A gente lembra que alguns organismos internacionais foram criados após a Segunda Guerra Mundial, como a ONU em 1945, o Tratado de Bretton Woods em 1944, a criação da Comunidade Econômica Europeia pelo Tratado de Roma em 1947. O Tratado de Bretton Woods, ele deu o tom de tudo que aconteceu na economia, que impacta diretamente na vida de todos nós, com a criação do Fundo Monetário Internacional, com a criação do Banco Mundial. Essa ordem, ela vigiu, prosperou durante os chamados anos de ouro até a década de 90, quando aconteceu o colapso do Império Soviético. Naquele tempo, posterior à Segunda Guerra Mundial até a década de 90, o que existiu foi uma bipolaridade, a chamada Guerra Fria, onde o mundo todo estava dividido em duas fontes de poder. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Ou você estava de um lado ou estava do outro. Nós vivemos essa época, da Guerra Fria, e isso acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. O Império Soviético se acabou. Teve início uma nova etapa no poder mundial. E essa nova etapa, que começou na década de 90, foi caracterizada pela chamada globalização. Do ponto de vista do poder, daquilo que decide, que impõe, que cria, que influencia, que impacta nos destinos da humanidade, foi a criação de uma multipolaridade. São várias fontes de poder mundial. Os Estados Unidos era um polo, o outro polo é a China, o outro polo a Comunidade Econômica Europeia, a unidade, a Europa Ocidental principalmente, e mais com menos poder e influência, Índia, Japão, que também influenciavam os rumos da humanidade. O que é importante a gente meditar e refletir sobre a globalização que deu a tônica de 1990 até agora? A globalização, de uma maneira bem simples, ela pode ser definida como um aumento no fluxo de informação, claro, isso proporcionado pela rede mundial de computadores. Então a informação passou a ser disponível instantaneamente e globalmente. Esta é uma característica desse novo tempo. Uma segunda característica da globalização é a mobilidade do capital. O capital produtivo passou a não mais se vincular, como era anteriormente, a estados, a nações, e ele passou a ter uma autonomia. A livre circulação de capital, seja de investimento, seja de consumo, mas o dinheiro passou a circular mundialmente sem entraves, sem barreiras. E uma terceira característica da globalização foi a livre circulação de mercadorias. Passou a existir um fluxo mundial de comércio num patamar que nunca tinha acontecido antes. E aí essa globalização, apesar de todas as críticas que se faz, todas as imperfeições que existem, ela trouxe uma série de ganhos para a humanidade. Por exemplo, você passou a inovação, a concorrência internacional, e aí isso fez com que todas as economias do mundo passassem a produzir mais, com produtividade, qualidade, disponibilizando bens e serviços
acessíveis a toda a população mundial. A globalização se caracteriza pela quebra das barreiras internacionais ao comércio entre as nações. Isso gerou uma interconexão cultural e econômica como jamais vista. E agora, nesse instante, por conta de alguns anúncios feitos pelo novo governo dos Estados Unidos, está sendo questionado esse sistema, e é isso que pode reverter ou reduzir esse movimento da globalização. Quais são as repercussões que podem se dar aqui no Brasil, caso haja essa retração nesse processo da globalização? A globalização, ela produziu consolidação do capitalismo. A partir da década de 90, aconteceu um movimento mundial de redução da presença do Estado, do comportamento estatal no mundo inteiro, com as privatizações que aconteceram no Brasil, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa Ocidental, aquilo que o jornalismo cunhou um termo chamado Consenso de Washington para caracterizar esse movimento, que é a redução do poder do Estado, a liberdade econômica, o aumento da concorrência internacional, e isso trouxe para a humanidade como um todo muitos ganhos. Por exemplo, acesso do mundo inteiro a uma diversificação de produtos. Hoje, da minha casa, eu posso adquirir um vestuário, um eletrônico, seja lá o que for, até um móvel, eu posso comprar móveis da Suécia. Qualquer pessoa pode ter acesso à aquisição de bens do mundo inteiro, onde for de melhor qualidade e onde for de melhor custo. Esse livre trânsito de capitais e mercadorias e pessoas e de informações possibilitado por esse movimento chamado globalização melhorou em nível mundial, como nunca visto antes, a redução da pobreza, a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Você tira a média mundial, você compara 2021 com o ano de 1990, houve uma melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano da humanidade como um todo, que é decorrente do movimento da globalização. Vamos pegar um outro indicador. A expectativa de vida de um ser humano normal, visto a média mundial, que isso varia de país para país, mas se você pega a expectativa de vida humana de um ser humano que nascia no planeta Terra no ano de 1990 e você compara com a expectativa de vida desse mesmo ser humano em 2021, saiu de 64 anos, de lá na década de 90, para 72 anos em 2021. Melhorou também a redução do analfabetismo, melhorou o índice de emprego, o acesso da humanidade como um todo à educação e a bens e serviços, olhando de um ponto de vista menos parcial possível, ou o mais imparcial. Na hora que você fala em criação de tarifas para aumentar a proteção de produtos importados, de produtos domésticos nos Estados Unidos e dificultar a importação de bens e serviços na entrada dessas mercadorias nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por ser a nação mais poderosa do mundo, economicamente, militarmente, isso tem um impacto na humanidade como um todo. Pode haver alguma repercussão imediata dessa nova posição do governo americano para a economia brasileira? Possível sim. É claro que talvez, e aí alguns analistas, eu estava lendo o New York Times, um analista comentando, o Trump é conhecido como um grande negociador. Esse é um talento dele, uma competência dele. E talvez todas essas bravatas seja mero jogo de cena para se cacifar, para obter melhores condições numa negociação, para tirar vantagens numa negociação, inclusive com o Brasil, sobre essa questão da taxação do aço. Então ele anuncia que vai taxar a importação de aço brasileiro em 25%. Com isso, gera um certo pânico, porque se acontecer isso, vai reduzir as exportações brasileiras. Isso tem impacto no comércio internacional, na balança comercial brasileira, reduz emprego no Brasil, todas as repercussões negativas. Isso cria um certo estado de medo. Isso faz parte, é um dos princípios de negociação, dos maus negociadores,
Ele joga o preço lá em cima para depois conseguir o máximo possível. Talvez tudo isso que o Trump esteja fazendo seja simplesmente uma estratégia de negociação. Se for assim, menos mal. Porém, se concretizar medidas materiais, objetivas, de taxação das importações, isso sim vai trazer repercussões negativas para o Brasil, para o mundo e para os Estados Unidos. Pode até ter um ganho de curto prazo, mas no longo prazo vai aumentar a inflação, vai criar necessidade de aumentar juros, e isso não é bom para a própria economia americana, porque aumenta os custos de produção das empresas. O americano médio, no longo prazo, não vai ganhar com isso. Esses são as possíveis consequências se vier a se efetivar isso. Eu acredito que não venha a se efetivar isso, mas é isso que um cidadão do pensamento autônomo, independente, crítico, tem que estar acompanhando, monitorando, para estar se posicionando, entendendo e se antecipando para poder tomar as melhores atitudes de minimizar os efeitos caso isso venha a acontecer.